Você já sentiu que, apesar de limpar constantemente, sua casa não parece realmente impecável? Você pode estar cometendo alguns erros sem saber. A verdade é que muitas pessoas pensam que estão limpando bem, mas na verdade estão deixando resíduos, espalhando bactérias ou até danificando superfícies sem perceber. Hoje vou revelar para você 10 coisas que a maioria das pessoas está limpando mal sem saber. Alguns desses erros podem fazer com que a sujeira volte mais rápido, perder tempo com tarefas desnecessárias ou fazer com que os produtos que você utiliza não funcionem como deveriam. Fique até o fim, porque o último erro é um dos mais comuns e o que mais prejudica a limpeza da sua casa sem você perceber. Muitas pessoas acreditam que limpar é apenas uma questão de passar um pano, usar um pouco de detergente e tirar o pó. Mas a verdade é que existe uma grande diferença entre limpar e limpar bem. Se você já sentiu que, depois de horas de esforço, sua casa ainda não parece realmente impecável, você pode estar cometendo alguns erros sem perceber. O que pouca gente sabe é que certos hábitos de limpeza podem estar fazendo com que a sujeira volte mais rápido, os produtos percam eficácia, ou pior ainda, que as bactérias se espalhem em vez de serem eliminadas. A limpeza não se trata apenas de aparência, mas também de higiene e eficiência. Nesse vídeo vou te mostrar 10 coisas que você provavelmente está limpando errado sem saber. Desde a maneira como você usa os produtos até os métodos que aplica em superfícies específicas, esses erros podem estar sabotando seus esforços sem que você perceba. Portanto, preste atenção, pois corrigir esses erros fará com que sua casa pareça realmente limpa, com menos esforço e melhores resultados. Vamos ao primeiro erro, que tem a ver com algo que usamos todos os dias e que, sem perceber, vamos deixando cheio de bactérias. Não limpar o controle remoto e os interruptores de luz corretamente. O controle remoto da TV e os interruptores de luz são 2 dos objetos mais tocados na casa, mas curiosamente são os menos limpos. Todos os dias nossas mãos tocam neles após o contato com diversas superfícies e, se não forem limpos com frequência, podem se tornar fonte de bactérias e sujeira acumulada. Muitas pessoas acreditam que passar um pano seco ou úmido no controle remoto ou nos interruptores é suficiente, mas isso remove apenas a sujeira superficial. Os botões e slots continuam acumulando poeira, graxa nas mãos e até mesmo restos de comida no caso do controle remoto. Nos interruptores de luz, a gordura dos dedos se acumula com o tempo, deixando manchas opacas que muitas vezes passam despercebidas. Para limpar adequadamente esses objetos, o ideal é utilizar um pano de microfibra umedecido com uma mistura de água e álcool isopropílico. O álcool desinfeta e evapora rapidamente sem danificar os circuitos. Se o seu controle remoto tiver sujeira incrustada nos botões, use um cotonete umedecido em álcool para limpar entre as ranhuras. Para interruptores de luz, você pode usar a mesma mistura e limpar com um pano macio, tomando cuidado para não molhar muito o interruptor para evitar danos elétricos. Fazer isso pelo menos uma vez por semana evitará o acúmulo de bactérias e manterá esses itens livres de gordura e sujeira. A partir de agora, quando fizer a sua limpeza regular, não se esqueça de incluir estes pequenos detalhes que muitas vezes esquecemos. O próximo erro é algo que a maioria das pessoas comete com panos e esponjas de limpeza e, sem perceber, estão espalhando mais sujeira em vez de removê-la. Falha na desinfecção adequada de panos e esponjas de limpeza. Um dos erros mais comuns na limpeza doméstica é não prestar a devida atenção aos panos e esponjas que usamos todos os dias. Estas ferramentas, em vez de ajudarem a manter a casa limpa, podem tornar-se uma das principais fontes de bactérias se não forem devidamente desinfetadas. Muitas pessoas acreditam que enxaguar os panos com água após o uso é suficiente, mas a realidade é que a umidade e a sujeira presas nas fibras criam o ambiente perfeito para o crescimento de bactérias e mofo. No caso das esponjas de cozinha, a situação é ainda pior, pois estão constantemente em contato com restos de alimentos e gorduras, o que as torna fonte de contaminação cruzada.
Para evitar isso, é fundamental desinfetar panos e esponjas de maneira adequada e frequente. Uma maneira eficaz de fazer isso é mergulhando-os em água quente com vinagre e bicarbonato de sódio, por pelo menos 15 minutos. Esta combinação ajuda a eliminar bactérias e a quebrar a gordura acumulada. Em seguida, devem ser bem enxaguados e deixados secar completamente em local ventilado, pois a umidade prolongada favorece a proliferação de micro-organismos. Outra opção rápida e eficaz para esponjas de cozinha é coloque-os no micro-ondas por 1 minuto depois de enxaguá-los. O calor mata a maioria das bactérias e prolonga a vida útil da esponja. Porém, é importante certificar-se de que a esponja esteja úmida antes de colocá-la no micro-ondas para evitar queimaduras. Também é recomendado lavar panos de cozinha e limpeza na máquina de lavar com água quente e detergente pelo menos 1 vez por semana. Se os panos estiverem muito sujos ou fedorentos, adicionar um pouco de vinagre branco ao ciclo de lavagem ajudará a desinfetá-los completamente. Por último, é essencial substituir esponjas e panos regularmente. Uma esponja de cozinha não deve ser usada por mais de 2 ou 3 semanas, e os panos devem ser trocados a cada poucos dias, dependendo do uso. Usar panos e esponjas sujas apenas espalha mais sujeira e bactérias, em vez de removê-las. Se até agora você não prestou atenção na limpeza de seus utensílios de limpeza, este é o momento perfeito para mudar esse hábito. Uma boa higiene de panos e esponjas não só tornará a limpeza mais eficaz, mas também evitará que você contamine inadvertidamente as superfícies que acabou de limpar novamente. O próximo erro tem a ver com um hábito que muitas pessoas acreditam ser benéfico, mas que na verdade está afetando a durabilidade de seus móveis e eletrodomésticos. Usar muito produto de limpeza em móveis e superfícies. Muitas pessoas acreditam que quanto mais produto de limpeza usarem, mais limpo tudo ficará. Porém, aplicar muito detergente, desinfetante ou polidor em móveis e superfícies não só é desnecessário, como pode ter o efeito oposto ao desejado. Em vez de remover completamente a sujeira, o excesso de produto pode deixar um resíduo pegajoso, que acaba atraindo mais poeira e gordura com o passar do tempo. Um dos erros mais comuns é borrifar grandes quantidades de produtos de limpeza em móveis de madeira, bancadas, vidros ou eletrodomésticos, esperando que o produto faça todo o trabalho. Mas o que acontece mesmo é que o produto se acumula e deixa uma película que não só embota a superfície, mas também dificulta a limpeza futura. No caso dos produtos em aerossol, muitas vezes são aplicados diretamente na superfície, em vez de sobre um pano, o que causa acúmulo desnecessário em determinados pontos. Para evitar esse problema, a chave é use a quantidade certa de produto e aplique-o corretamente. Em vez de borrifar diretamente na superfície, o ideal é borrifar o limpador em um pano de microfibra e depois passe sobre o móvel ou bancada. Isto não só distribui melhor o produto, mas também evita acúmulos desnecessários e reduz o risco de deixar marcas. No caso de vidros e espelhos, o uso excessivo do produto pode deixar resíduos e marcas de difícil remoção. A melhor maneira de limpá-los é usar uma pequena quantidade de limpador de vidros ou vinagre diluído em água. E limpe com um pano de microfibra seco imediatamente a seguir para evitar manchas. Outro erro comum é exagerar nos desinfetantes, principalmente nas superfícies da cozinha e do banheiro. Embora seja importante desinfetar corretamente, o excesso de cloro ou de produtos antibacterianos pode desgastar os materiais ao longo do tempo e até ser prejudicial à saúde se permanecerem resíduos nas superfícies onde os alimentos são manuseados. Para uma limpeza eficaz, uma pequena quantidade de desinfetante bem distribuído é suficiente e, em alguns casos, é aconselhável enxaguar com água para remover restos químicos. Este mesmo princípio se aplica a produtos de madeira e aço inoxidável. Usar muito polidor em móveis de madeira pode deixar a superfície pegajosa e atrair mais poeira, enquanto aplicar muito limpador em eletrodomésticos de aço pode deixar manchas difíceis de remover. A melhor opção
é aplicar o produto em pequenas quantidades e polir bem a superfície com pano seco para evitar resíduos. Se até agora você pensava que usar mais produto significava uma limpeza mais profunda, é hora de mudar esse hábito. Aplicar a quantidade certa e da forma correta manterá seus móveis e superfícies limpos por mais tempo, sem a necessidade de esforços adicionais. O próximo erro é algo que a maioria das pessoas comete sem perceber, e é reduzir a vida útil da sua máquina de lavar. Não limpar a máquina de lavar regularmente. A máquina de lavar é um dos eletrodomésticos mais importantes da casa, pois é responsável por manter as nossas roupas limpas e livres de sujeira. Porém, muitas pessoas cometem o erro de pensar que por estar em contato constante com água e detergente, não necessita de limpeza frequente. Isto não só é falso, mas pode afetar a eficiência da máquina de lavar, gerar maus odores e até fazer com que as roupas saiam menos limpas do que o esperado. Com o tempo, resíduos de detergente, amaciante e acúmulo de umidade criam um ambiente perfeito para o crescimento de mofo e bactérias dentro da máquina de lavar. Se você já percebeu que suas roupas recém-lavadas não cheiram tão frescas quanto deveriam, ou que a borracha do tambor apresenta manchas pretas, é um sinal claro de que sua máquina de lavar precisa de uma limpeza profunda. Para manter a máquina de lavar em ótimas condições, recomenda-se faça limpeza interna, pelo menos uma vez por mês. Uma maneira simples e eficaz de fazer isso é derramar uma xícara de vinagre branco e meia xícara de bicarbonato de sódio no tambor. Em seguida, execute um ciclo de lavagem com água quente sem roupa. O vinagre removerá os resíduos acumulados e o bicarbonato neutralizará os odores, deixando a máquina de lavar completamente limpa. Além disso, é essencial limpe a borracha do tambor, especialmente em máquinas de lavar, com carregamento frontal. Essa parte costuma acumular umidade e resíduos de sabão que favorecem o aparecimento de mofo. Para limpá-lo, umedeça um pano com vinagre branco ou água com algumas gotas de água sanitária e passe em toda a superfície, certificando-se de chegar até as dobras onde a sujeira se acumula. Outro erro comum é não limpe a gaveta de detergente e amaciante. Com o tempo, esses compartimentos acumulam resíduos pegajosos, que podem causar odores e entupimentos. Para evitar isso, é aconselhável retirá-los e enxaguá-los com água quente e vinagre pelo menos uma vez por mês. Também é importante lembrar que a máquina de lavar deve ventilar após cada uso. Muitas pessoas fecham a porta do tambor imediatamente após tirar as roupas, o que retém a umidade no interior e estimula o crescimento de mofo. Para evitar isso, deixe a porta entreaberta por algumas horas para que o interior seque completamente. Se seguir estes passos, não só prolongará a vida útil da sua máquina de lavar, mas também notará que as suas roupas saem mais limpas, frescas e sem vestígios de detergente ou resíduos de amaciador. O próximo erro tem a ver com um hábito que muita gente tem com a vassoura e que, sem perceber, faz com que a poeira se espalhe em vez de ser retirada. Não limpar a vassoura e o esfregão com frequência. Muitas pessoas usam vassoura e esfregão todos os dias para manter o chão limpo, mas raramente pensam em limpá-lo adequadamente. O problema é que, com o passar do tempo, esses utensílios acumulam poeira, sujeira e umidade, o que pode fazer com que espalhem mais sujeira pela casa ao invés de limpar. As cerdas da vassoura prendem poeira, cabelos e pequenos detritos que nem sempre saem com uma simples sacudida. Se não forem limpos regularmente, cada vez que você varre, você pode pegar partículas de sujeira em vez de removê-las. No caso do esfregão, a umidade constante e os restos de água suja podem gerar maus odores e se tornar fonte de bactérias e mofo. Para evitar isso, a vassoura deve lave pelo menos uma vez por semana. A melhor maneira de fazer isso é submergir as cerdas em um balde com água quente e algumas colheres de vinagre ou detergente. Em seguida, esfregue as cerdas com as mãos ou com uma escova pequena para remover o pó acumulado. Por fim, enxague bem e deixe secar completamente antes de usá-lo novamente. O esfregão precisa de ainda mais atenção, pois retém umidade e pode ser um criadouro de bactérias.
Após cada utilização, é imprescindível enxaguar bem com água limpa e espremer bem para evitar que fique encharcado. Uma vez por semana, é recomendado desinfete-o, mergulhando-o em uma mistura de água quente e água sanitária, ou vinagre por 30 minutos. Em seguida, enxague bem e pendure em local ventilado para secar completamente. Outro erro comum é guarde a vassoura e o esfregão em locais fechados e sem ventilação. Muitas pessoas os deixam dentro de um armário ou apoiados em um canto úmido, o que favorece o aparecimento de mofo e odores desagradáveis. O ideal é pendurá-los em local arejado para que fiquem secos e em bom estado. Se você notar que sua vassoura não coleta mais a sujeira ou que seu esfregão deixa um cheiro desagradável após o uso, provavelmente ele precisa de uma limpeza profunda ou até mesmo de uma substituição. Um esfregão ou vassoura desgastada com cerdas tortas não só dificulta a limpeza, mas também pode espalhar mais sujeira em vez de removê-la. Manter essas ferramentas limpas e em boas condições tornará o trabalho de limpeza muito mais eficaz e rápido. O erro a seguir é muito comum na cozinha e pode estar contaminando os alimentos sem você perceber. Antes de continuar com os seguintes erros, diga-me nos comentários: qual desses truques mais te surpreendeu? Há algum que você já se inscreveu ou que você não sabia que estava fazendo de errado? Eu adoraria ler sua experiência. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para que você não perca mais dicas de limpeza, que o ajudarão a manter sua casa impecável de maneira fácil e eficaz. Agora, vamos continuar com um erro de cozinha muito comum que muitas pessoas ignoram: não limpar a tábua de corte corretamente. As tábuas de corte são uma das superfícies mais utilizadas na cozinha, mas também podem se tornar um dos locais mais contaminados se não forem limpas adequadamente. Embora muitas pessoas acreditem que basta enxaguá-las com água e sabão, a verdade é que as tábuas, principalmente as de madeira, podem reter bactérias nas ranhuras e cortes deixados pela faca com o uso diário. Se você cortar carne, frango ou peixe em uma tábua de madeira e depois utilizá-los para fazer legumes sem desinfetá-los adequadamente, poderá estar facilitando a contaminação cruzada, o que aumenta o risco de intoxicação alimentar. No caso das placas de plástico, com o tempo elas vão preenchendo pequenas ranhuras onde se acumulam resíduos de alimentos e bactérias, o que também representa um perigo se não forem devidamente limpas. Para limpar bem uma tábua de corte, água e sabão não são suficientes. Um método eficaz é esfregue com vinagre branco ou suco de limão e sal grosso. Esta combinação ajuda a desinfetar e remover restos de alimentos incrustados na superfície. Você também pode polvilhar bicarbonato de sódio, adicione algumas gotas de água e esfregue com uma esponja antes de enxaguar com bastante água quente. Se você usar tábuas de madeira, é importante não os mergulhe na água por muito tempo, pois isso pode fazer com que a madeira absorva a umidade e deforme ou rache. Em vez disso, após limpá-los, seque-os bem com um pano e deixe-os em local ventilado até que estejam completamente secos. Para prolongar sua vida útil, pode-se aplicar uma leve camada de óleo mineral para selar a madeira e evitar que absorva a umidade. Além disso, o ideal é tenha uma tábua para carne e outra para legumes para reduzir o risco de contaminação cruzada. Se você tiver apenas um, desinfete-o bem após cada uso, principalmente se tiver cortado carne crua. Essa pequena mudança na sua rotina de limpeza fará uma grande diferença na higiene da sua cozinha e ajudará a evitar a proliferação de bactérias nos alimentos. O próximo erro tem a ver com uma tarefa que muitos fazem automaticamente, mas que na verdade pode ser espalhar mais sujeira no ar sem você perceber. Falha na limpeza adequada dos ventiladores e filtros do ar-condicionado. Ventiladores e aparelhos de ar-condicionado são essenciais para manter o ambiente fresco em casa, mas se não forem limpos adequadamente, podem se tornar uma das principais fontes de poeira e alérgenos no lar. Muitas pessoas acreditam que basta limpar o exterior ou retirar o pó superficial, mas a verdade é que uma grande quantidade de sujidade se acumula no interior destes aparelhos e depois se dispersa no ar,
sempre que são ligados. No caso dos ventiladores, é comum que as pás fiquem cobertas por uma camada de poeira nem sempre visível a olho nu. Quando o ventilador está desligado, a sujeira parece estar sob controle, mas no momento em que você liga, toda aquela poeira acumulada começa a circular pelo ambiente. Isto não só suja os móveis e as superfícies mais rapidamente, mas também pode afetar a qualidade do ar que respiramos, especialmente se alguém na casa sofre de alergias ou problemas respiratórios. Para limpar bem um ventilador, é melhor retire a grade protetora e limpe as lâminas com pano úmido e um pouco de vinagre branco ou detergente neutro. Se houver muito acúmulo de poeira, você pode usar uma escova ou aspirador para remover a sujeira antes de limpá-la. Também é importante limpar a base e a traseira do motor, pois é também aqui que a poeira se acumula com o tempo. No caso dos aparelhos de ar-condicionado, o problema mais grave costuma estar nos filtros. Se não forem limpos regularmente, podem ficar obstruídos com poeira, pólen e até mofo, reduzindo a eficiência do aparelho e espalhando partículas poluentes no ar. Um ar-condicionado com filtros sujos não só consome mais energia, mas também pode gerar maus odores e aumentar os problemas de alergias em casa. Para limpar os filtros do ar-condicionado, consulte o manual do fabricante para desmontá-los corretamente. Então lave-os com água morna e um pouco de sabão neutro. Enxague-os bem e deixe-os secar completamente antes de recolocá-los. Este processo deve ser realizado pelo menos uma vez por mês se você usa o ar-condicionado com frequência. Se, além de limpar os filtros, você deseja eliminar os maus odores e melhorar a qualidade do ar, pode borrifar um pouco de vinagre branco no interior do aparelho e deixá-lo descansar por alguns minutos antes de ligá-lo. Isso ajuda a desinfetar e reduzir o acúmulo de bactérias e mofo. Não limpar ventiladores e aparelhos de ar condicionado adequadamente é um erro que muitas pessoas ignoram, mas com alguns passos simples, você pode melhorar a qualidade do ar em sua casa e reduzir o acúmulo de poeira por toda a casa. Agora vamos ao último erro, que é um dos mais comuns e afeta diretamente a higiene na cozinha sem que muita gente perceba. Não limpar a esponja de lavar louça corretamente. A esponja de lavar louça é um dos objetos mais sujos da cozinha, embora muita gente não saiba disso. À primeira vista pode parecer limpo, porque o usamos com sabão todos os dias, mas na realidade é uma fonte de bactérias e germes que podem ser transferidos para pratos e utensílios sem que você perceba. O problema é que a esponja retém umidade e restos de comida, criando um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias. A pesquisa mostrou que as esponjas podem abrigar mais germes do que um vaso sanitário se não forem devidamente desinfetadas. Se você já percebeu que sua esponja está com um odor desagradável, é um sinal claro de que ela precisa de uma limpeza profunda, ou até mesmo de uma troca. Um erro comum é enxaguar a esponja apenas com água após cada uso. Isso não é suficiente para eliminar as bactérias acumuladas. Para desinfetá-lo corretamente, existem vários métodos eficazes. Uma das mais simples é mergulhar a esponja em água quente, com vinagre ou bicarbonato de sódio, por 10 a 15 minutos. Esta mistura ajuda a eliminar bactérias e resíduos de gordura sem a necessidade de produtos químicos agressivos. Outra opção rápida e eficaz é coloque a esponja no micro-ondas. Para isso, certifique-se de que esteja bem úmido. Nunca coloque seco, pois pode queimar, e aqueça no micro-ondas por 1 minuto em alta potência. O calor intenso mata a maioria das bactérias e elimina os maus odores. Você também pode mergulhar a esponja em uma mistura de água e água sanitária diluída e deixar descansar por alguns minutos antes de enxaguar bem. Além de limpá-lo regularmente, é importante substituir a esponja com frequência. O ideal é trocá-lo a cada 2 ou 3 semanas, dependendo do uso. Se notar que ele começa a se desfazer ou exalar um odor forte, mesmo depois de desinfetado, é melhor jogá-lo fora e usar um novo. Outra alternativa é optar por utensílios mais higiênicos, como esfregões de silicone ou escovas de fibra sintética, que acumulam menos bactérias e são mais fáceis de limpar.
Se você nunca prestou atenção na limpeza da esponja, agora é a hora de mudar esse hábito. Uma esponja limpa significa pratos mais higiênicos e uma cozinha mais segura para toda a família. Agora que você conhece estes 10 erros de limpeza, é hora de fazer pequenos ajustes na sua rotina, para ter certeza de que você está realmente limpando bem. Muitas vezes pensamos que estamos deixando tudo impecável, mas sem perceber alguns hábitos podem estar sabotando nossos esforços. Corrigir esses erros não significa que você terá que gastar mais tempo limpando, muito pelo contrário. Se você aplicar as técnicas corretas, notará que a limpeza será mais eficiente e durará mais, evitando que você tenha que repetir as mesmas tarefas indefinidamente. Desde limpar adequadamente os utensílios que você usa todos os dias, como esponjas e panos, até evitar espalhar sujeira em vez de removê-la, cada um desses truques o ajudará a melhorar a higiene de sua casa sem esforço extra. Além disso, ao evitar o acúmulo de bactérias nos locais mais esquecidos, você estará protegendo a sua saúde e a da sua família. Agora me conte nos comentários, qual desses erros mais te surpreendeu? Tem algum que você já aplicou ou que nunca imaginou que estava fazendo errado? Adoraria ler sua opinião e saber se este conteúdo foi útil para você. E antes de você ir, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar descobrindo mais truques de limpeza que facilitarão sua vida. Até o próximo vídeo com mais dicas para manter sua casa impecável.